Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Elas por Elas. Eu sou Gabi Brito e para nós, um prazer ter vocês aqui conosco, dividindo esse espaço que é o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica, estética, medicina. E para esse bate-papo, nós convidamos esse renomado cirurgião plástico, Dr. Júlio Monteiro. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem em seu currículo mais de 40 mil procedimentos cirúrgicos. Caramba, aí, doutor Júlio! Arrasou, doutor Júlio! Estamos aqui com a potência, hein? Nós já temos. Obrigado. Além de tudo isso, uma energia, não é Boa, isso? né? Maravilhosa. Isso é muito bom. Muito bom. Então, gente, aproveita, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, deixa seu recadinho. Nós estamos em todas as plataformas e somos o Elas por Elas. E está no ar mais um episódio do nosso Elas por Elas. Pode chegar, minha gente. Então, seja bem-vindo, doutor Júlio. Nós estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui à disposição para que a gente possa falar, tirar suas dúvidas e esclarecer melhor o que é cirurgia plástica hoje no mundo, que muita gente está entrando na estética sem preparo, fazendo muita cirurgia ou fazendo procedimentos aí porque realmente financeiramente traz retorno. Então todo mundo aí entrando nessa, sem preparo e tornando a população, Isso é uma digamos realidade. assim, mais que vítima, né? Embora muita gente saiba o que está fazendo, com quem está fazendo e consegue fazer e faz. Então é um problema também dos dois. A gente tem que sentar aqui e discutir sobre isso. Muito importante. Com Por certeza. isso, gente, hoje vamos tirar todas as dúvidas, viu? Se liga, vamos lá! Doutor Júlio, conte pra gente um pouquinho, então, sobre essa sua trajetória de médico a chegar a cirurgião plástico. Olha, antigamente a gente tinha esse pensamento desde cedo. Hoje, talvez com a quantidade de faculdades muito mais ampla, né, a quantidade maior, as coisas se diluíram. Mas antes a gente tinha que ter esse pensamento, porque o número de vagas era menor, digamos assim, a disputa também era bem maior por uma vaga na faculdade. Então, você tinha que gostar do que faz, porque já começava a sofrer da hora que escolhia querer fazer medicina. Então, assim, desde jovem eu queria ser médico, e sou médico, tá? Sim. Fiz minha formação, fiz meus 6 anos de medicina na Federal, fiz depois a residência em cirurgia geral, depois fiz residência em cirurgia plástica, ou seja, foram, na verdade, 5 anos a mais, 2 de geral e 3 de cirurgia plástica. Antes de terminar a residência, eu passei um período na França, fazendo fellow, seguindo algumas das pessoas, alguns colegas, alguns médicos renomados, eu queria ver as cirurgias dele. E hoje estamos aqui nessa trajetória aqui, graças a Deus, muito boa. E levando em frente aqui com segurança, que é o mais importante. Com certeza. Doutor, muita bagagem, né? Mas há quanto tempo você tá nessa área da cirurgia plástica? Então, eu me formei, na verdade, em 92. E de formado médico, hoje a gente forma 30 anos, né? 31. Mas de cirurgia plástica, você tira aí 5 da residência, então 26 anos. Muita experiência, viu, doutor? Bastante. Doutor, me conta aí, no seu consultório, o que é que o povo mais procura? Qual é o procedimento mais procurado para se fazer? Assim, a gente, na verdade, o perfil do paciente, ele vai mudando de acordo com a idade, né? A necessidade, né, doutor? Porque observe, quando você termina a residência, não aparece muita mama para você operar lipo, abdômen. Hoje tem bastante, mas o maior número hoje que opera é bastante face e nariz. A gente faz bastante isso. Mas é uma cirurgia que o paciente procura também com o médico experiente, né? O paciente, ele busca um cuidado e uma trajetória desse médico para ele buscar fazer a face dele, que é uma cirurgia que a gente tem que ter uma curva de aprendizado mais demorada, e tem o máximo cuidado tem que se ter nessa cirurgia. Então, assim, a gente opera bastante mama, abdômen, lipo, mas face, nariz é um carro-chefe no nosso consultório. Também, né? Nariz, vou te contar, viu? O meu aqui tem a assinatura dele. Tá lindinho. Revelações. Não tem que esconder, né, doutor? Revelações. Claro, não tem porquê. Com Ô, certeza. doutor, e qual é o procedimento, assim? Eu te perguntei o que você é mais procurado, mas e no seu sentimento, o que você mais gosta de fazer? Que você fala assim, eu adoro fazer
Ó, cirurgia estética é um ramo da cirurgia plástica, que a gente tem cirurgia reparadora e cirurgia estética e queimados. Então, assim, a cirurgia estética é uma cirurgia que abrange face, nariz, mama, enfim, esses procedimentos. Então, do que eu mais gosto? Eu gosto de cirurgia estética. Tá? Tudo que envolve a estética me atrai. Eu faço porque gosto do paciente de cirurgia plástica, que muita gente, outras especialidades não aguentariam. Mas eu gosto, é aquilo que me dá retorno, é aquilo que eu gosto. O paciente é um paciente que tem as suas insatisfações, a gente conversa bastante. Precisa muitas vezes de um aporte psicanalítico, a gente senta e conversa, a gente tenta discutir essa situação, de que forma a gente conduz esse paciente. É um paciente que precisa de um certo cuidado, né? Mas é um paciente muito bom de trabalhar. Eu gosto mais do meu paciente de estética. Ô, doutor Júlio, a gente também tem percebido que os homens estão mais vaidosos. Eu acho que eles vêm recorrendo mais, assim, à cirurgia plástica, né? No seu consultório, você já percebeu essa realidade? Sim. Hoje, eu falo hoje porque, assim, o mundo está evoluindo rápido, né? Você vê, tem um celular que tem um computador, você tem WhatsApp, você tem hoje informação muito mais rápida. Então, o homem, por muito tempo, ele passou a viver mais pela intenção do outro. O outro, na verdade, que eu digo entre aspas, é o que se cobra dele, né? Sim. Então, ele tinha que ter alguns modos machistas, alguns modos mais rudes. Sim. Tá? Um rosto mais rude, mais grosseiro, porque isso identificava o homem. Hoje não. A masculinidade, Você identifica o homem e a masculinidade dele por vários fatores, pela beleza também, pelo seu nariz, sua pálpebra. Então, o que merece no homem é o comportamento, é a educação, é a forma, a sensibilidade de lidar com a mulher, lidar com o próprio outro homem, com a sensibilidade humana. Claro. Tá? O homem não está diferente do sentimento da mulher. É que foi criada essa situação, foi criado esse conceito para que ele pudesse seguir. Uhum. Tá? Como tem muita mulher também, que muitas vezes não aceitam, por ser criada dentro de uma estrutura tão machista, um homem educado, ela repudia muitas vezes. Já acha diferente. Já acha diferente, já acha tá? diferente. E o julgar é um problema sério, porque o julgar diz mais quem é você do que do outro. Exatamente. Então isso é muito ruim. É. E nossa sociedade foi acostumada a julgar e sentenciar com afastamento, né? Pré-julgar, exatamente. Isso é muito ruim, porque você não dá chances para a pessoa se apresentar, a mostrar quem é. Né? Então, conceitualmente, a gente foi habituado e educado a julgar as pessoas por cor, pelo cabelo, pela roupa, por todos esses fatores, algo que são símbolos que não determinam nada da sua personalidade. Exatamente. Tá? Ô, doutor, e vem cá, como é que você vê a mudança no cenário da cirurgia plástica? Antes as pessoas escondiam, né, que faziam a cirurgia, era uma coisa assim só das celebridades, hoje em dia já está uma coisa mais comum, mais acessível. Como é que você vê assim? É isso aí, isso é maravilhoso. Isso mostra que o mundo está evoluindo, que o ser humano está evoluindo. Quando você se esconde muito, algo está errado. Você pagou a sua cirurgia, você foi lá e fez. Eu tenho uma paciente que mora na Itália, que é uma coisa interessante. Tudo que Deus me deu, ótimo. Mas o que Deus deixou de me dar, eu compro. Você está satisfeito e vai deixar ela mais feliz? Então ela tem que ir lá. E ela faz a cirurgia e mostra. Fiz meu nariz, fiz minha mama, eu fiz minha face, fiz minha... mostra. Não tem por que você está se escondendo. É claro que não tem por que também fazer exibição, se não há essa necessidade. Mas se alguém perguntar, fez alguma coisa, você está mais bonito? Fiz isso. Tá bom. Sem nenhum tipo de... A maioria tem assumido, realmente. Sim, mas isso é muito porque importante. antigamente, Sim, né, as pessoas sim. não gostavam, queriam dizer que era... Nascia assim, né? É. Gabriela. Nascia assim, esse né? complexo, né? É isso. Mas também em relação assim, às redes sociais, a pessoa chega no seu consultório comparando, eu quero o nariz de não sei o quê, eu quero ficar igual, sabe? Muito essa coisa assim, seu ego, né? Eu quero ficar igual àquela pessoa, eu quero ser aquela atriz, né? Tem muito isso também. Como é que você vê isso e consegue auxiliar seu paciente? No caso assim, doutor Júlio, o que eu também pensei, de acordo com o que ela está falando assim,
as pessoas olham muito as redes sociais e tal e não percebem que às vezes aquelas postagens é sob efeito até de filtro, É verdade. causando até uma isso. distorção da imagem. Então, como é que você recebe esses pacientes com essa falsa impressão? Às vezes a pessoa quer atingir um padrão de beleza que é até inalcançável, porque é por É conta de verdade. um É um filtro. resultado difícil, né? Não é? Que cada E as pessoas, corpo, como é que chegam né, lá? tem Eu quero um isso aqui. resultado. Quando você mostra, minha querida, isso aqui é um filtro. Como é que, Então. como é, que é isso? Então, observe, essa ansiedade, essa Sim. projeção que ela faz dessa pessoa, que ela tenta encaixar nessa pessoa, o cirurgião plástico tem que estar apto, ou quem trabalha com estética, tem que estar apto a descobrir, a identificar essa situação, esse conflito Isso. e mostrar para a paciente que nós somos tecnicamente limitados. Então, a gente não consegue dar o resultado que a paciente quer, nem tem por que fazer Às isso. vezes nem o formato do rosto e Sim, corpo combina, né? Nem exatamente. combina. Então, O muitas paciente vezes, tá você tem que querendo. sentar com o seu paciente, tirar essa ansiedade, mostrar a Ser ela, realista, né? que, ou a ela, ou a ele, a gente tem que fazer. Ou a as todos, verdadeiras, né? as Ou a verdadeiras todos. possibilidades, né, Exatamente, doutor? as possibilidades, As possibilidades o que a gente pode alcançar. Certo. No meu consultório, por exemplo, nem esse programa de mostrar como você vai ficar, eu não tenho, porque eu não quero, porque isso pode causar uma ansiedade, uma angústia no paciente. Aquela coisa Ele cria um expectativa, né? desejo, tá? Sim. E essa falta daquilo que ele projetou pode causar nele uma angústia, um conflito e ser ruim para os dois. Então, a gente tenta mostrar ao paciente o que a gente pode alcançar, até onde a gente pode chegar. Tá? E mostrar que há uma impossibilidade do que ela quer ou do que ele quer. Por quê? Porque, tecnicamente, a gente está mexendo com o corpo humano, que muitas vezes você faz uma coisa assim bacana, mas que o organismo modifica muitas vezes. Isso acontece. Tá? Acontece em nariz, acontece em mama, acontece em prótese. Você põe a prótese com o tempo, dá uma descida depois, o paciente, minha mama. Mas é isso, vai acontecer. Mas, doutor, deve ser sofrido, viu? Porque tem horas que você deve realmente ficar como um psicólogo, porque aceitar, não, doutor, eu quero. Não tem como, doutor. Não tem como mesmo, né? É verdade. Já imagina a situação. Não é? Mas a gente tem que ter. Tá preparado quem pra isso, trabalha né? com estética tem que estar preparado para esse paciente. Não é um paciente com doença, não é um paciente Graças que a leva Deus, você né? uma pneumonia, não está levando para Isso. você uma gastrite, não está levando para você Isso. uma outra doença. Ele está levando para você uma causa estética. Isso. Então, o cirurgião plástico, ele faz a residência e dentro dela há um treinamento sobre isso. Tá preparado tá? pra isso, né? Tem que preparar para isso. Tem que, aos poucos, desconstruir a ideia do paciente doente e vir um paciente são. Quando, às vezes, se associa o desejo de fazer uma cirurgia plástica junto com a doença que o paciente tem, aí é um paciente que já tem que ter um certo cuidado diferenciado. Tá? Então, a gente tem que ter toda essa visão, porque o cirurgião plástico, antes de tudo, é um médico. Claro. Ele tem essa visão completa. Doutor Júlio, nós estamos agora na era digital, né? Eu quero saber de que forma a rede social vem impactando em relação ao seu trabalho e a cirurgia plástica. Eu vejo que você está bem ativo, né? Também nas redes. E, claro que a rede social também não deixa de ser um cartão de visita, porque todo mundo que vai buscar um profissional primeiro ou um serviço, né? Vai ali procurar. Então, É verdade. Então, a gente teve que se readaptar a essa rede social. Imagino. Porque a gente, na minha juventude, não havia nem celular. E quando passou a surgir o celular, e depois, com muito tempo, passou a surgir a rede social, que há muito tempo atrás tinha até um outro nome, foi o Facebook, depois Instagram, hoje tem TikTok, enfim, várias. Então, a gente teve que se readaptar, né? Então, no início eu fazia um vídeo, eu achava que minha voz estava feia, eu não gostava da forma como eu apresentava, e não fazia. E aí um colega meu falou assim, Júlio, quem conhece você, conhece sua voz. Quem conhece você, conhece todo o seu sabe jeito. Então, sabe quem é você. Então, se apresenta. E aí eu fui longe. Aí, É verdade. E vai se acostumando, E né, vai doutor? acostumando, Se adaptando se com essa nova adaptando. realidade. Com E certeza. torna, como vocês estão aqui, coisa comum. Uma coisa boa, é um bate-papo Exato, legal. Tranquilo, Tranquilo. E é ótimo, adoro acompanhar seu Instagram, como eu estava falando nesse instante com ele. Gosto de ver ele no momento que ele vai fazer a cirurgia, ele mostra, Mostra. coloca ali as dúvidas, acho Tomando muito cuidado para bacana. mostrar a paciência. Exato. Isso é sagrado, tem que ter um cuidado. Ô, doutor, e assim, o Brasil é um dos líderes, né, em cirurgia plástica no mundo. É um dado, né, importante.
Por que você acha que o brasileiro está no topo desse ranking? O Brasil, na verdade, ele perde um pouco os Estados Unidos, né, no número de cirurgia plástica. Mas o Brasil é um país que você tem um país tropical. Então, as mulheres querem estar na praia. Então, elas se comparam uma com a outra, né? É o corpo do shape, né? Isso. Né? Mas acontece que, por exemplo, a gente trabalha a parte mais externa. Então, o paciente de cirurgia plástica, ele tem que se habituar em fazer uma dieta, ele tem que ser mais cuidadoso com a alimentação. A paciente tem que ter um cuidado, fazer o exercício físico, porque é importante. Eu estive agora discutindo um seminário em Portugal e nós discutimos a questão de longevidade de cirurgia plástica. Então, 5 fatores nós discutimos, eu falei até no meu Instagram sobre isso. Então, o fator é a alimentação, que é extremamente importante, o tipo de alimentação, é o combustível para você ter o corpo funcionando. Manter, né? Também, né, doutor? Segundo, você tem que ter uma hidratação, exercício físico, que é muito importante para você se movimentar, né, e produzir suas energias. Quarto, uma noite de sono. O sono é extremamente importante para que o organismo possa se recuperar. Tá anotando aí, gente? Olha as dicas, viu? E quinto, você tem a mente. Hoje a mente entrou, assim, de verdade, tá? Com um questionamento intenso. Então, quando vai passando o tempo, a gente vai sendo tipo um abacaxi. A gente vai ter que se descascar mesmo, tirar essa casca aí, esses conceitos dados a você, esses preconceitos dados para você, ensinado, a forma de ver o ser humano, ou muda ou você envelhece, porque seu pensamento vai cada vez piorar. Quando chega uma certa idade, você acha que você, não, eu já passei pelo que tinha que passar, meu pensamento é esse, acabou. Então, não pode enrijecer o pensamento. É verdade. Não pode enrijecer os conceitos. Porque você envelhece com aquilo ali. Mente jovem, corpo jovem. Exatamente. Pelo amor de Deus, gente. Então, você precisa ter essa conexão e esse diálogo com as pessoas mais jovens. Tá? Porque você tem uma experiência de vida, eles têm a juventude, têm a má energia. Então, essa troca é extremamente importante. E tem que haver esses diálogos. É muito importante isso. Então, a mente, você tem que mudar todo esse tipo de pensamento. Lá no Museu de Rodin, em Paris, você tem uma coisa interessante. Eu pus no meu Instagram, mas meu pessoal. Tem uma escultura que é uma roupa de gesso pendurada. Então, você se questiona, é você que veste a roupa ou a roupa veste você? É muito interessante. Esses conceitos todos, você já mudou, você tem os seus próprios conceitos, você tem sua própria... Os novos hábitos, né? Sua definição de visão de mundo, de vida, ou você repete tudo que foi dado a você até hoje. Isso cria um impacto, isso cria um problema. Mas tem que existir, tem que problematizar para você discutir. Tá? É verdade. Ô, doutor, mas assim, qual o limite para que não haja exagero? Porque eu vejo que muita gente também, assim, qualquer coisinha, não, vou fazer cirurgia, um procedimento, é um procedimento direito, simples, né? E, na verdade, é uma cirurgia, existem riscos, né? Qual o limite, assim, para que a pessoa não exagere demais? Observe, o médico, ele está preparado para ver isso. Exato. Então, se você vir que é algo estranho no ar, toda hora querendo fazer uma plástica, você tem que frear, alguém tem que dar não. E esse não ficou para você, porque ela está procurando, ela está à sua procura. Então, você tem que atravessar essa fantasia dela. Então, quando você barra essa fantasia, as coisas vão mudar. Você dá um limite. Dá um limite. É isso aí. Exatamente. Mas não é todo mundo que dá esse limite, né? Porque o doutor Júlio é uma pessoa muito experiente. Mas se a pessoa não der o limite, o médico vai sofrer também. Então, de uma forma ou de outra, ele vai ter que frear isso aí. Tem que existir a questão da responsabilidade e o limite está aí para vocês, né? Médicos darem. Cada um tem que ser feliz do jeito que quiser, fazer ou optando por cirurgia ou não. Mas se houver algum excesso, o médico tem que estar ali com essa questão responsável para dar esse freiozinho, né? Esse pode fazer até aqui. Exatamente. Deixa eu continuar aqui. Eu vejo que as tendências, doutor Júlio, vêm mudando. Antigamente, falando agora sobre prótese de silicone. Desejo das mulheres eram aqueles seios maiores, né? Pra mostrar bastante. Aquele estilo paniquete, né? A galera adorava pra aquilo. Mostrar bastante os seios. E hoje em dia, eu percebo que elas estão optando, as mulheres, no geral. Claro que tem algumas ainda, por próteses menores, não é? Mais discretas. Exato, a tendência vai mudando. Porque a prótese grande em si, ela vai terminar cansando o seu visual com o tempo, né? E pesa sobre o seu tórax. Sua coluna. Então você precisa
ter um cuidado, até com sua própria saúde, né? Então, a prótese grande, ela vai terminar produzindo mais flacidez no corpo, no tórax, nas mamas. Ela vai pesar sobre sua coluna. Quando você vai deitar, você tem um incômodo do tamanho dela. Enfim, vários fatores. Então, a opção por próteses menores, tá? Glúteos menores, mais discretos, isso é mais natural. mais natural. Né? Esse é um caminho importante e bom. Que bom, Muito bom. É um aspecto Porque, mais natural. porque tecnicamente você tem mais segurança quando o paciente quer isso. Tá? Agora, É bem melhor para o sem paciente. exageros, né? Sem exageros, sem nada de... Fica mais discreto, mais natural. Eu O acho tamanho da prótese, doutor, e até o modelo da prótese, você com o paciente escolhe ali no consultório, mas realmente para definir qual a prótese e o tamanho certo, isso é No ato feito cirúrgico. no ato, não é isso? A gente faz uma estimativa, dá ao paciente uma ideia de como pode ser o tamanho, qual o provável tamanho no ato cirúrgico. Então, a gente dá 3 números para poder Pra variar ver. nisso aí. Ok. Mas quando você abre o paciente no ato cirúrgico, é quem vai determinar qual Naquele o número momento, exato. você- Então, Entendi. muitas vezes o paciente pensa, eu imaginei que fosse entrar para botar 400, mas eu entrar em 50. Ó, e aí por aí vai, né? E aí vai, você vai Ou, ali sem eu ter pensei que fosse noção. entrar com 220, aí terminei com 270, porque precisava para preencher. O corpo da pessoa está pedindo exatamente. aquele volume. Sem provocar não é? É exagero, um é uma forma especialista natural. que na hora que Isso. tiver Sim, vai sim, perceber, sim, né? Na exatamente. verdade. Ô, doutor Júlio, e quando a pessoa coloca o silicone, de modo geral, de quanto em quanto tempo o paciente precisa trocar essa prótese? As próteses, elas não são definitivas, né? Elas não são vitalícias. As próteses, elas têm um caminho a seguir. Por exemplo, quando a mão envelhece, por exemplo, você tem que tirar o excesso de pele e vai abrir aquela cavidade. Então, nesse momento, você tem que trocar a prótese. Quando você faz uma contratura capsular, que é uma reação à prótese comum, né? O organismo, o sistema imunitário da paciente, quer dizer, a imunidade dela, tem células que formam a cápsula em volta da prótese, protegendo seu organismo, isolando a prótese. Quando esse isolamento é muito intenso, ela endurece aquela prótese ali. Ou quando faz líquido, um seroma tardio. Tá? Nesses fatores todos, impõe-se a troca da prótese. Quando não ocorre isso, o paciente pode permanecer com a prótese um longo período. Mas é claro que, durante o período da vida dela, em torno de 15 ou 20 anos, essa mama já envelheceu, ela precisa ter elevar o tecido, ela precisa tomar um certo cuidado, e é o momento de trocar a prótese. Uma revisão. É uma revisão. Uma Eu não revisão. aconselho ninguém passar 30 anos com a prótese. Ave Maria. Troquei uma prótese com uma paciente com 34 anos, Com a mesma prótese? com a mesma prótese, uma dificuldade, o silicone todo estourado, entendeu? Tá. Uma cápsula com calcificação, muito ruim isso, mas troquei, limpei toda a região, tiramos todas as cápsulas, tudo, foi trabalhoso, e colocamos uma com uma superfície mais lisa para que evitasse a formação de muita cápsula, uma cápsula mais grossa, e ela pudesse trocar daqui a 10 anos, se ela quisesse, enfim. Doutor, e sobre a recuperação? Hoje em dia já pode fazer a cirurgia no mesmo dia, já pode levantar o braço, correto? Sim, eu tenho um cuidado com esse negócio de São recuperação métodos, 24 horas. Não, eu tenho minha restrição. tô lhe perguntando Mas eu tô porque entendendo sua não é pergunta. porque antes a Existe- gente tinha, Mas né? existe no Instagram alguns colegas que falam sobre isso. Tem que tomar um certo cuidado sobre essa situação. Uhum. Porque É uma técnica. é um ser humano, né? Então, se você diz a uma paciente, olha, você vai sair da cirurgia na alta, você pinta Já cabelo, pode dirige, levantar o braço. ela vai chegar em casa para academia, ela vai pegar peso. Então, o que houver ali, ela vai responsabilizar o médico. É preciso que haja, dizer assim, você está sendo operada, vai ter que esperar um processo de cicatrização cirurgia. normal, é uma cirurgia, teve seus riscos e ainda tem seus riscos. O que acontece é que a sua recuperação de levantar seu braço pode sim, mas não pode dormir de lado, não pode dormir de bruços por cima das próteses, ainda não. É isso, Então, porque não há antes recuperação. era o quê? 10, 15 dias, né? É porque quanto maior o número de cirurgia que a gente vai colocando nos pacientes, a gente vai observando, tá, com a evolução, que a gente pode reduzir um pouco como é que eu diria? Prazo. O prazo, aquela rigidez, né? Entendi. Nos conceitos pós-operatórios. Você vai Certo. retirando, você não vai ser tão mais repressor, você vai diminuir isso aí e liberando aos poucos. Certo. Mas hoje realmente a recuperação é mais rápida. Hoje a evolução de drogas para poder
anestesiar o paciente são mais modernas. As com técnicas metabolismo estão trazendo rápido. mais conforto, As né, doutor? técnicas são mais conforto. Então, tudo vai mudando. Uhum. E tudo vai mudando para melhor. Isso. Isso é ótimo, né? Não, Porque- e daqui a pouco eu vou querer trocar a minha, viu, doutor? Opa! Porque a minha... Porque a minha já tá velhinha também, né? Você Vamos lá, sabe, né, tá doutor? certo. Ele já me disse, já tá na hora de você trocar essa prótese. Daqui a pouco, doutor, daqui a doutor, pouco. em relação a isso que Nanda falou aí, antes também tinha necessidade da pessoa ficar andando assim, curvadinha, hoje em dia já não é mais preciso ou ainda continua? Ainda continua, depende Depende da do que técnica faz. usada. O paciente Não, eu faz digo em relação à uma- prótese de silicone. Não, prótese não precisa. Não precisa, é, nunca isso precisou, seria né? Isso é no pra abdômen. No abdômen. É. Aí na plástica você tem um período que você tem curto prazo, mas você tem que fazer. Você tem que andar porque quando você estira seu corpo, você está puxando a cicatriz, né? E foi o contrário, você tirou o tecido para baixo e fixou ali. Então é uns 10, 12 dias nessa faixa, você anda assim ligeiramente encurvado e vai andar normal. Tá? Mas não é tão encurvado aí você andar com cadeira de rodas. Corpo Não, não nada dá, disso, né, doutor? precisa, Não é assim também, não, né, precisa, doutor? Ô, doutor Júlio, a cirurgia plástica, fala um pouquinho sobre a responsabilidade também, né? Que Isso. envolve a cirurgia plástica. Isso. Ela está aí para, né, elevar a autoestima, a estética, mas tem que ser algo que tem que ser bem pensado, com responsabilidade, você saber realmente que é aquilo que você quer, não é procurar um profissional, né? Isso. Correto, que você, assim, também confie. Doutor Júlio, no caso, eu acho, assim, ele é excelente. A gente acaba se tornando amigas do Doutor Júlio. Obrigado. Porque a gente fica muito à vontade com ele e eu acho que isso tem que ser para todas as pessoas, Isso. né? Um profissional que você saiba que também pode ocorrer algo, né? E que ali Isso. você está em boas mãos Perfeito. para E o que médico se te passa caso segurança, né? ocorra, né? Perfeito, isso é. Alguma coisa que não estava previsto, você Isso. está segura com aquele médico, o local que você está fazendo a cirurgia. Então, é algo que é de muita responsabilidade, tem que ser muito bem Isso. pensado. Eu Indicado. quero, exatamente. E eu queria perguntar também para você, assim, quais são os exames e assim, os procedimentos, o que é que a gente tem que fazer antes da cirurgia e também, assim, um pós-cirúrgico para você ter, assim, uma recuperação. Você já falou aí que a pessoa tem que descansar também, beber muita água, você falou que já tem Isso. muitas drogas, mas para você ter, assim, uma recuperação e uma cirurgia tranquila e que seja, assim, com resultado de sucesso, né? O resultado depende de alguns fatores. Um fator técnico, em que o médico ele tem a formação para isso, e o outro fator que é o paciente. Então você faz uma cirurgia e entrega na mão de uma pessoa que tem que ter uma responsabilidade para cuidar daquilo que recebeu, né? Que foi a sua cirurgia. Então, esse cuidado depende muito da paciente, está nas mãos e a gente nunca vai saber porque o que está acontecendo. Na maioria das vezes, a paciente às vezes omite por medo de dizer ou que aconteceu alguma coisa, e depois você vai ficar sabendo com o tempo e ver que o risco que ela passou e não falou com o médico, né? Absurdo. Mas existe muita situação, depois a gente pode conversar pessoalmente, várias situações podem ocorrer. Mas o que ela precisa saber é que a responsabilidade de um pós-operatório é da paciente. Por quê? Porque ela não vai estar com o médico 24 horas, ela vai estar sozinha, mas ela vai ter que ter responsabilidade sobre a alimentação, sobre seus cuidados, sobre o seu sono, sobre sua hidratação, enfim, vários fatores. Tá? Isso é muito importante. Um ponto que você falou no início é a questão da formação do profissional, porque hoje, como cirurgia estética, no início a gente conversou, cirurgia estética mesmo, por ser uma cirurgia que atrai muitos pacientes, então muitas pessoas hoje, talvez até com a quebra do ato médico, né? Então, assim, várias pessoas de outras áreas estão, assim, fazendo estética de maneira que não teve formação. Quando faz cosmiatria, já está errado, mas tudo bem, eu não vou aqui discutir o que é certo ou errado. Mas quando faz cirurgia, já invade o campo, já invade algo assim, tipo assim, físico, né? Então, essa situação, ela é muito perigosa. E o Brasil permite isso. O Brasil permite, porque com a quebra do ato médico, né? Isso aconteceu e tornou uma situação complicada para todos nós. Não é que eu esteja assim, não é reserva de mercado, é responsabilidade sobre o paciente. Exato. Sobre o paciente. Tá? Outro dia eu tive uma paciente que ela é minha paciente há muitos anos e ela fez um procedimento com uma pessoa não médica, tá? E
A pessoa cortou a asa do nariz e botou um fio. E aí necrosou, a parte de cima do nariz abriu toda. Né? Aí ela veio a mim e falei, mas observe, você fez com quem? Ah, fez com uma pessoa dessa área. Mas você sabe que não é médico, para que você fez? Aqui, eu também não estou para julgar. Isso aqui você vai ter que esperar, isso. Ah, mas eu quero ansiedade. Você vai ter que esperar. Né? E a pessoa tem uma complicação dessa e não sabe nem corrigir. Esse é que é o problema. Ela não sabe onde vai que é a correção. Tá? Esse também é outro problema sério. A formação médica, a formação do cirurgião, a formação do cirurgião plástico percorre um longo tempo, que são treinamentos que vão passar. Com certeza. Então, Já é tá apta a importante. chegar lá. Mudando um pouco, aí o nosso tema, a idade influencia alguma coisa na cirurgia plástica? Não. A partir de que idade pode fazer? E até que idade? O que influencia é um processo de saúde. Tá? Se o paciente tiver doenças associadas, aí sim, limita a capacidade de fazer a plástica dela. Eu tenho uma paciente recentemente com 86 anos, fiz a face dela. E ela Que danada, viu? foi para os Estados Unidos agora. Ela tem um Nossa, apartamento bem lá. Ela é vaidosa. baiana, ela mora aqui, foi para os Estados Unidos, até ela foi casada com um americano. Uhum. Fez a face dela, voltou. Maravilhosa. Fez a recuperação dela perfeito e voltou para os Estados Unidos agora. Ah, perguntou se eu queria alguma coisa. Não, eu estava indo, tinha ido uma semana há 15 dias atrás. Uhum. Então, assim, para você ver que não tem isso. Mas eu tenho pacientes mais jovens que não pode fazer. Paciente É isso, é a partir, mas é a partir de que idade, doutor? Tipo Não, assim, ele tá falando que Não é não tem, idade. mas a Ah, pessoa não tem tem, um mas só se a problema pessoa de tiver saúde, um que envolve que isso que vai ali limitar. não tem não, se adolescente, se quiser... Observe, se a paciente é criança, existe a cirurgia de correção de orelhas. Uhum. Tá? Se é bebê, correção do lábio leporino, nasce um lábio, é entendi. da cirurgia, conta da cirurgia plástica. Entendi, doutor. Ah, mas a paciente vai crescer, é adolescente, tô com a mama enorme. Então, Entendi. você faz as mamas, porque a autoestima dela é tudo. Isso. Tá? Ela precisa ter uma autoestima, ela precisa estar bem para poder ela se ver Exatamente, no espelho, para tomar blusa. E isso comportar. muda, né, a vida de uma Muda. pessoa. Eu quero pôr uma prótese com 16 a 7 anos. A gente tem que conversar com os pais e colocar, Claro. porque vai ser importante para a vida dela. Sim. É claro que não é fazer exageros. Sim, Exato. Né? sim, Aos sim. poucos ela vai habituando com aquele tamanho, vai trocando, e lá na frente ela pode jogar por uma Ou maior. algo, né, que esteja incomodando Exatamente. muito a pessoa, Exato. afetando o No psicológico. nariz. Entendi. Enfim, vários fatores. Né? Autoestima realmente é complicada, né, doutor? Claro que a pessoa muda também tem que se sentir bem muda a como vida ela é, mesmo, mas viu? Tem se que tiver, sentir bem, exato, que senão tem que ela sentir sempre bem. vai ter algo incomodando. E se a né, paciente Vitor? tiver tudo isso, estiver sentindo bem, ótimo. É. Ótimo. Ah, eu Tá tô com a tudo mama certo. grande, mas Tá eu amo tudo minhas bem. mamas. Excelente, amor. Você tá perfeito. Você está amando, segue em frente. Ah, mas eu tenho... tô gordinha, mas tô me amando, sim. Tá ótimo Sim, tá também. ótimo. Faça Tá exercícios ótima. físicos, porque é pra sua saúde. Então, Isso aí. mas se você tá bem, seja feliz. É sobre isso, doutor. Isso aí. É sobre isso aí que eu quero Agora eu tenho uma falar. paciente, por exemplo, que essa que eu troquei a mama dela, a prótese dela. Então, é uma paciente que, por exemplo, eu conversei muito com ela para fazer exercícios físicos, porque ela está sem massa muscular. Ah, mas eu não gosto, mas não pode. Mas não você está pode. com 60 e poucos anos, mas Pra precisa sua idade, o de corpo você fazer precisa. exercício físico. Até para seus rins. É Você verdade. precisa... Porque quando você perde massa muscular, a gente chama de sarcopenia, que eu não vou entrar nesse tema aqui agora, mas é ruim para o seu organismo, é ruim para a função renal. Tá? Você não precisa ser um atleta, você não precisa estar um marombista, mas você precisa fazer exercício físico, você precisa andar. Musculação é pra vida, você né, precisa doutor? fazer musculação, você precisa fazer algo diariamente para ser feliz. Uhum. Tá? Isso aí. Eu gosto de yoga, ótimo, perfeito. Mas você tem que gostar de alguma coisa. Alguma coisa, né? vai procurar alguma coisa pra... É isso É mesmo. isso. Ô, doutor Júlio, Dani vai repetindo alguma coisa, né? é sobre isso aí, não, é sobre isso aí, é sobre isso aí. Assim, doutor Júlio, você sabe que eu já fui lá algumas vezes no seu consultório acompanhando algumas pessoas. E aí eu falo, doutor Júlio, eu tenho vontade de colocar silicone, eu tenho vontade de fazer uma lipozinha. Só lhe falta coragem. Né, meu amor? Só lhe falta coragem. Aquela pochete ficou ali depois da cesárea e tal. Mas assim, você sabe que eu tenho medinho, aquela coisa. Ó, Freud tem uma frase interessante. Ele fala assim: quando o medo da mudança for maior, É isso. né, que a mudança, você não muda. Você só muda quando o desejo de mudar for maior do que a mudança. Tá vendo? Isso, então. Então aí você pula, você vai. É por isso que Mas eu adoro, doutor Júlio, ele tem é isso, resposta pra tudo. mas é isso que eu queria dizer. Eu queria lhe perguntar.
para pacientes como eu. Porque tem alguns que são bem corajosas, que a maioria. No meu caso, realmente, eu tenho Tem que esperar o medinho. tempo. Esperar. Cada É no tem seu seu tempo, Então, né? Tá A vendo? Bíblia Tá fala aqui. que Eclesiastes 3, para tudo na vida é um tempo. Tá vendo? Ele Espera. Você vai ter tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo Tô para aqui amar, tempo plena, para odiar. aguardando a O coragem seu de tempo chegar. vai Tô ter seu aqui. tempo. Não precisa apressar, Tá vendo? não precisa também se No amargurar. seu tempo, Dani, de Tudo tem repente, seu quando tempo. você tiver 86 anos, isso, é. igual a Não é igual essa paciente paciente, dele, já você, tá se de amando. repente, Ó, tá se você toda, tá tudo eu não, certo. não, doutor Júlia, assim, não tô me amando 100%, mas assim, do jeito Não, que filha, tá tudo também bem, não. tá ótimo. Ah, Não, Dani, Exatamente. Tá entendendo? Tá tudo ótimo. Então também. Você Amada. está convivendo com você mesma. É isso. Agora, não pode criticar quem muda, quem Não, faz. eu acho não, não, é. todo Todo É mundo um tem que desejo. ser Não, feliz não, da não. forma Tem que que ser quiser. feliz. Doutor Júlia, Né? ao contrário, quando eu vejo Ela acha lindo, ela quer. aquela prótese assim, e aí eu falo, poxa, tá bacana, tá lindo, mas assim, meu Deus do céu. Dani tem medo de levar um Tá ponto, entendendo? mas é Mas vai isso. chegar o momento. Vamos Vai, ver. quando você acordar e falar, é hoje, aí É você vai lá, hoje. é Fica hoje. 3 horas, Fica doutor 3 Júlio. horas no consultório de É doutor hoje. Júlio, Não, conversando aí tem sobre muita tudo. conversa, vamos marcar, e aí vamos marcar. Vamos marcar. Ô, doutor, falando agora sobre lipoaspiração, que é uma coisa que também toda mulherada, até homem também, né? Adora. Isso. Ter aquele, Procura ó, brilho. aquela cinturinha, não ter as gordurinhas. Eu acho que é a cirurgia queridinha, né, doutor? É a lipo, essa né? é a lipo. Eu acho que é a É. queridinha. né? A lipolade, é LAD, né? É, verdade, É, lipo de alta definição. Conta um pouquinho aí pra gente sobre Assim, esse a procedimento. lipoaspiração, ela teve um caminho a percorrer, né? Então, ela surgiu um francês que tinha uma cureta que fazia curetagem, então ele passou a retirar a gordura, às vezes com uma perfuração pequena, enfim, teve uma evolução. Nós estamos hoje numa evolução da lipoaspiração. Então, essa lipoaspiração hoje, ela já foi feita com aparelho de sucção, ainda tem o aparelho de sucção, mas hoje você usa aparelho de vibrolipoaspiração, que são aparelhos que quebram a gordura e vão aspirando. Então, associado a isso, surgiram algumas técnicas para facilitar a diminuição da flacidez que fica. Porque se você tira a gordura e deixa a pele, então você vai ter uma pele sobrando, vai ter uma flacidez. Então, para você reduzir essa flacidez, essa tecnologia foi estudada e apresentada e estamos fazendo, que é o Renúvio, que é o argoplasma, e esse é o LED. O LED, na verdade, é um bioestimulador de colágeno, né? Ele age ali numa luz pulsátil. O Renúvio, que na minha opinião é mais eficiente, ele faz digamos, eu diria, como é de uma maneira que vocês possam entender, um fogo na ponta dela, Eita. e que você tem ali como é que eu diria, o gás hélio, né? E ali você faz uma radiofrequência, na verdade, ali ele vai retraindo a pele, né? Faz aquela ação ali pelo gás hélio, a combustão do gás hélio, e a pele vai praticamente juntando com a musculatura. Eita. Então, o que acontece? O argoplasma, ele é mais forte que o gás hélio, né? Que é o argônio. Ele tem uma combustão mais rápida, ele faz um fogo mais rápido. Todas as duas são excelentes. Tá? É só saber lidar com todas elas e como passar para evitar queimaduras. Porque quando você lipoaspira, você deixa traves entre a entrada de uma cânula e outra, com as travezinhas, as trabéculas. Quando depois que lipoaspira, que passa o renúvio, essas trabéculas vão ser, de grosso modo, cauterizadas. Então elas vão descendo. E aquilo ali vai aproximando a pele do músculo e fazendo uma colada, né? É a colagem ali que faz uma retração. Isso é bom porque diminui o processo de flacidez. Não é que vai retirar a flacidez, ela vai reduzir em grande parte o processo de flacidez. Se você não tivesse usado ela, você teria uma fase muito maior. Entendi. Então, ela veio para auxiliar. O problema dessas tecnologias, que toda tecnologia nova, quando ela chega, ela tem um custo alto. E esperar, com o tempo, ela vai, por si próprio, se tornando mais comum Mas no dia a dia. acessível. Outras vão surgindo e essas se tornam mais acessíveis.
Mas Entendi. essa lipo aí, ela ainda é aquela que você tem a impressão, não sei como é, que você tá com o abdômen, o músculo tá todo... Isso Traçadinho. Não é isso? Você faz como se você fizesse pode ser feito, um depende muito da desenho. paciente. Uma paciente que malha bastante, que é uma paciente que tem musculatura definida, essa é bem mais fácil fazer uma HD. Por quê? Ela tem uma musculatura mais desenvolvida por ela, tá? É uma paciente que usa mais hormônio, é uma paciente que malha bastante, é uma paciente que cuida bem do corpo. A maior parte das lipoaspirações são MD, média definição, tá? Por quê? Porque Se são adequar as mais comuns, né? Uhum. Essas que Adequar malham ao corpo do bastante são para paciente. poucas pacientes em geral e que elas, você quando faz a lipoaspiração, você segue ali os sucos da musculatura e passa o renúvio ali, ela vai e cola, mas fica maravilhoso. Mas ela contribui também. Ela faz musculação, entendeu? Tudo isso é muito importante. Saber diagnosticar para poder dar ao Identificar, né? paciente uma expectativa real. Entendi. Ô, doutor, mas com o passar do tempo, essas marcações, o que é que pode acontecer com ela? Se a paciente engordar, não fizer a dieta direitinho, o que é que acontece? Esse é um grande problema, né? Esse é um grande É problema. isso, Esse aí- é o que a galera quer saber. Na verdade, se você engorda com um paciente com HD, você vai ter uma paciente que tem esses gomos mais definidos, você pode ter uma elevação desse tecido, que tem mais tecido adiposo ali, então ele vai receber o estímulo de aumentar. Então ele aumenta ali, e a região mais deprimida vai continuar mais deprimida. Vai criar uma deformação. Então vai criar, de certa forma, algumas ondulações que não serão tão agradáveis aos olhos da paciente. Porém, ela tem que pensar que ali ela fez uma época em que ela viveu aquela época. E ela engordou por uma depressão, por algum gatilho que fez com que ela perdesse Descuido, né? esse transtorno alimentar. Ela desenvolveu um transtorno alimentar que antes ela não tinha, ou ela já tinha um transtorno alimentar, mas ao contrário, ela não se alimentava, tal, e passou a ter um transtorno alimentar onde ela faz o excesso, tipo assim, joguei o pau da barraca, chutei, agora quero comer tudo, então ela vai ter que pagar um preço, e o preço vai ser esse. É verdade. Todos nós somos convidados a pagar um preço por todos os nossos atos, É né? verdade. Ô, doutor Júlio, então a recuperação dessa lipo HD Ah. é diferente da recuperação da lipo tradicional? Não, a lipo HD é um pouco diferente no sentido de você passar o renúvio e ter um certo cuidado, assim. Mas é a mesma coisa em geral. Na recuperação? Recuperação você pode ter sua vida normal, não tem muitas diferenças que possam ser relevantes aqui, não. É só a consequência mesmo, né? Se a pessoa engordar, vai ficar a marcação pior. Mas eu creio que quem faz uma cirurgia dessa, não... na minha opinião, né? Acho que não está disposta a engordar pelo menos tão cedo. Pelo amor de Dá para Deus. viver uns 10 anos bem aí, depois come tudo. Ou então volta lá, né, doutor Júlio? Vai ter jeito. Exatamente. Vai ter jeito. Exatamente. Ô, doutor Júlio, fala um pouco pra gente sobre essas novas tecnologias. Você já falou aí algumas. Elas trazem mais segurança, conforto, né? Para também para o paciente e com certeza um resultado bem melhor, né? Bem melhor. Essas técnicas elas têm evoluído bastante para dar uma segurança mais ao paciente e uma duração dessa cirurgia maior. E o que elas prometem, elas cumprem. Realmente dá um bom resultado, tem mais tempo, tá? retrai a pele. A gente tem visto que essa evolução é muito boa. Tá? A gente tem visto realmente que o resultado é muito bom. Bom. Gostei. E sobre, doutor, cirurgia de face? Eu vejo que antigamente também era aquela cirurgia que a pessoa, não sei nem se ainda tem hoje, que a pessoa fazia corte no couro cabeludo, né? Hoje em dia tá como eu tô falando, evoluiu, né? Tá algo assim, continua sendo um procedimento invasivo, mas tá algo mais simples, teoricamente. É porque né? assim, na verdade, a evolução da cirurgia plástica de face é que hoje você não trabalha só debaixo da pele. Você tem que pegar a musculatura da face e reposicionar. E a pele, ela vai apenas vestir essa reposição. Então, você pega o paciente, pega essa musculatura, solta, porque a musculatura solta para frente e para baixo. Então, você pega ela e fixa nas estruturas anteriores para trás e para cima. E a pele vem e recobre essa estrutura. Isso melhorou bastante. Por quê? Porque é um tecido, é um retalho mais grosso, tá?
Pode ter mais edema, porém você tem menos, menos manchas vermelhas, menos, digamos assim, um sofrimento menor, tá? E uma maior segurança para o cirurgião em relação à questão da circulação. Mas a evolução dela foi muito importante porque ela trouxe, na verdade, uma refixação dessa musculatura. Que antes, digamos, há 30 anos atrás, tinha esse medo de mexer nela. Hoje você levanta essa musculatura, você trata toda a estrutura muscular para depois você forrar com a pele. Entendi, doutor. Doutor Júlio, tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas? Tem mais algum tema aqui? Eu acho que a gente aqui falou um pouco sobre praticamente as principais, né? As princesas mais procuradas aqui, né? Procuradas, mas teria mais algum tema aqui que você gostaria de trazer aqui para a mesa? Especial, não. Apenas o paciente, é preciso que médico e paciente tenham uma relação muito boa. É preciso que haja essa simpatia ou empatia. É preciso que eles se gostem, tá? É preciso que haja, não ter medo de falar ao seu médico o que você quer, levar suas dúvidas tudo por escrita no papel. Para não esquecer nada. É isso aí, doutor. O médico não ter medo de explicar até onde ele chega ou até onde ele vai, daí em diante ele não consegue. Isso é muito importante. A limitação técnica da gente em relação ao que o paciente quer e chegar a um acordo dos dois. Claro. Tá? E assim, e essa relação ela tem que estar muito bem alimentada. Tem que ser uma relação de confiança confiança e afinidade, segurança, né? Entre o médico e o paciente. Porque então, só assim, né, vai existir uma troca para melhor resultado. Exatamente, para mostrar, olha, eu quero isso, não vai ser assim, vai ser assim, é assim. Isso. E olha, eu acho que o Dr. Júlio, realmente, eu conheço o Dr. Júlio, uma boa parte da família, né, Dr. Júlio? E ele é exatamente esse médico cirurgião plástico, assim, uma excelente pessoa, um excelente profissional. Quando você chega no consultório dele, você fica ali se sente à vontade. Muito à vontade. Ele muito esclarece legal. E passa tudo. segurança, E assim, eu não sei o que é que o Dr. Júlio não sabe fazer na cirurgia plástica, porque tudo que você perguntar, né? Ele faz, domina e faz muito bem. Então, formação cirurgião. exatamente. Então, doutor Júlio, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Ô, Gabi, doutor Júlio não vai receber um mimo, não? Vai sim, aqui. Doutor Júlio, um mimozinho aqui também. Ó, você tem que conhecer Jamie, obrigado. certo? Steakhouse. Isso é verdade. Você engordar um pouquinho, doutor Júlio. Engordar um pouquinho também, porque, ó, além de tudo também, ele é uma elegância em pessoa, certo? E sempre, ó, magrinho ali, ó. Muito obrigado pelo presente aqui. Então, essas pessoas são maravilhosas, pessoal. Esse podcast aqui é só sucesso. Então é isso, gente. Nosso podcast chega ao fim, né? Neste episódio aqui que foi maravilhoso esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pelo carinho e a audiência de sempre. Um beijo. Seguimos aqui, gente. Até o próximo episódio. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um beijo. Beijo.